Autocontrole. Também pode ser dito como domínio próprio. Esse fênix que nós vamos tratar hoje, ele é muito comum entre todos nós, com certeza. Você que está nos assistindo, provavelmente tem muitas experiências em relação a coisas bem-sucedidas e outras que não tão bem-sucedidas quando envolve emoções. Então, emoções é uma coisa boa, necessária de todos nós humanos, né? Como é que a gente vai fazer um carinho se não tiver emoção? Como é que a gente vai dar um abraço gostoso se não tem emoção? No entanto, tem situações que há excessos e se perde o equilíbrio e gera uma reação. Então é disso que nós vamos tratar hoje. São os excessos de emoções que geram desequilíbrio, que geram uma conduta reprovável e que gera prejuízos para nós e para as pessoas envolvidas. Antes de tudo, a palavra que a gente usa sempre, empatia. Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que nós utilizamos nos programas anteriores, agora mais do que nunca é necessário para fazer a nossa autorreflexão. Nós temos que saber quem somos. Nós conseguimos ter domínio próprio até que ponto? Lembrando que as emoções são normais e todos nós temos autocontrole. Eu vou dar uma prova aqui que todo mundo tem autocontrole. A intensidade é que muda. Quantas vezes a gente não pensou em prejudicar alguém? Pensamento é livre. Quantas vezes dormindo altas horas da noite, sem sono, não pensamos em fazer mal para pessoas e até tirar vidas? No entanto, a gente não concretizou esses pensamentos. Isso quer dizer que nós tivemos o controle da situação, o domínio da situação. A gente não fez nada que levasse a essas atitudes que depois, mais tarde, com certeza seria motivo de muitos e muitos prejuízos. Então, o autocontrole, o domínio próprio, ele vem da inteligência emocional. No mercado, cada vez mais, para determinadas profissões, principalmente, se busca encontrar pessoas que tenham QE, coeficiente de inteligência emocional. Sempre que fala de inteligência, normalmente vem na cabeça o conhecimento para se fazer negócios, para se fazer coisas, para se prosperar. Mas tem uma outra situação que é dentro de nós. É uma inteligência para monitorar, para cuidar, para a gente não fazer coisas erradas e ainda por cima não ser antipático. Então quem conhece bem sobre empatia, sobre ética, sabe que tem que fazer uma análise com calma, por isso do silêncio, esperar um pouco, para poder formar um parecer baseado na história nossa e do nosso oponente naquele momento. Tem situações que envolvem tradições, tem pessoas que gritam desde pequenininha até morrer. Então quando vai tratar com essas pessoas, a gente já sai com essa premissa sabendo que eles são de falar alto, de gritar, de ofender. Então a gente já vai tratar dessa questão com uma certa distância e um certo cuidado. E as emoções geram reações de vários tipos. Tem pelo menos 3 grandes campos. Tem aquela reação que é impulsiva. Nós vamos tratar depois com calma. É aquela que é explosiva, perigosa. Tem a outra emoção, que é muito comum nos relacionamentos, que gera um amor, dito amor, né? Um gostar exagerado e um ódio exagerado. Então fica entre tapas e beijos. Uma hora, uma semana, a pessoa é muito boa, muito maravilhosa. Na outra semana, a pessoa é nada boa. Então por que isso? Por que tanto excesso de radicalismo? Será que a minha interpretação não está equivocada? E também tem a questão das reações que geram desejos.
Eu estou com um problema mal resolvido, desequilibrado, então eu busco na comida, na bebida, em outras coisas, uma válvula de escape. Essa questão do consumo é bem comum entre nós, o desequilíbrio. Todos nós conhecemos alguém, ou até nós somos assim, ou passamos por isso, ou somos parciais. Tem ocasiões que a gente perde o controle e comete excessos, gasta muito mais que deve, que pode. Quando vê, está com o cartão de crédito estourado, a conta no banco complicada, empresta dinheiro, fica devendo para as pessoas, assume dívidas que não pode pagar, enfim, vira um problema sério na vida daquela pessoa. Ela perde a paz, ela fica com a autoestima comprometida, ela muitas vezes nem mais consegue olhar nos olhos das pessoas em função de um descontrole emotivo que gerou um impulso de consumo. E esse consumo foi desmedido, desnecessário, que gerou todo um prejuízo na vida daquela pessoa, daquela família, daquela realidade que ela vive. Todos nós cometemos excesso, só que não pode ser o tempo todo fazendo isso. Temos que nos policiar. Temos uma autoridade que é a nossa autoridade. Será que a gente respeita essa autoridade que é nossa? Botar limites, evitar os excessos, usar a inteligência para achar uma solução, pedir um tempo antes de se manifestar, antes de julgar, antes até mesmo de brigar verbalmente. Então esses cuidados são tidos de domínio da situação, ou até autoponderação, autoconhecimento. Não adianta eu reclamar do outro que é brabo, que é isso e aquilo, se eu entrei na dele. Se eu fiz a mesma coisa que ele quis. Ele queria brigar comigo e eu aceitei a ideia. Isso aí não é nada maduro, não é nada inteligente. Pelo contrário, é infantil. E o bom senso é observar as outras pessoas. E quando alguém diz para nós que nós somos estourados, somos pavio curto, somos assim desrespeitosos em muitas situações, nos alteramos por pouca coisa, é uma coisa que está dado o recado. Então a gente tem que buscar alguma coisa que vai fazer a gente se acalmar para não ficar no prejuízo. Se a gente quer bem viver em nossas vidas por um longo período, nós temos que estar atentos para não cair nessa armadilha. Sem excessos. Controle para todos nós, para um bom e longo bem viver.